Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tô esperando só o pessoal do MHN entrar em live para poder chamar eles. Tô esperando eles entrarem, gente. Eles ainda não entraram em live. Estão entrando. Tá dizendo que eles recusaram o convite? Vou convidar de novo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Me Tudo escuta bem com bem? você? Tudo Oi? certinho. Tudo certinho. Bom, só vou me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Rafaela, eu trabalho no Aham. museu, sou coordenadora do departamento organizacional do museu e também produzo conteúdo aqui no TikTok. Então, por isso que sou eu que estou aqui fazendo essa conversa com você. Aham. Se você quiser se apresentar para o pessoal também. Claro, não, eu até me apresentei antes do convite, né? Porque a gente Ah, sempre fica naquele gap entre a chamada, entre o convite, mas eu vou me apresentar novamente, que eu tô vendo que tem outras pessoas entrando aqui, assistindo a nossa live. Eu sou Isabela Borsani, eu sou publicitária da assessoria de comunicação do Museu Histórico Nacional, e hoje a gente divide, né, com o restante da assessoria e produção de conteúdo também no TikTok, mas hoje, digamos que eu esteja à frente do TikTok desde que a gente começou a fazê-lo pelo museu. uhum. E como foi que vocês decidiram começar, assim? Porque a gente começou porque a gente viu que tinha um monte de museu entrando que estavam produzindo conteúdos Aham. super legais. Como foi para você essa decisão de entrar no TikTok? Na verdade, assim, a nossa decisão ela foi bastante incipiente, porque o nosso TikTok começou no dia 19 de maio de Uhum, 2020. Eu uhum, acredito que nós tenhamos sido um dos primeiros museus uhum, do Brasil, pelo menos, que tenha tido TikTok. Eu me lembro nessa época que a gente inclusive pesquisou sobre outras instituições presentes. Não tinham tantas no Brasil na época, né? Eu lembro que tinha o Museu do Prado, a Galeria Delio Uffizi, já tinha alguns museus fora do país e a gente, na uhum, verdade, teve um contato, já estava pensando, né? A pessoa que cuida de rede social mais à frente, né? Facebook, Instagram, não sou eu, é outra pessoa da assessoria de uhum, comunicação, mas a gente já vinha pensando, discutindo sobre essa entrada no TikTok e a gente teve um contato de uma pessoa do TikTok da China. Então, assim, antes uhum, de ter tido porque a gente chegou a ter depois, né, em maio, na Semana de Museus, uma entrada maior e posteriormente também com uma ação do IBRAM, uma entrada maior ainda de museus brasileiros no TikTok. Mas antes disso, a gente teve esse contato com essa pessoa da China que conversou com a gente sobre a possibilidade de fazer algumas alguns patrocínios uhum, nas nossas instituições, porque eles estavam de fato buscando instituições culturais para ampliar, né, a participação o conteúdo, digamos assim, mais cultural, educativo, etc., no uhum. TikTok. Então a gente teve esse contato e esse contato, eu acho que assim, ele foi de fato um estopim assim para que a gente abrisse a rede, ainda que não soubesse tanto como utilizá-la, né? Então a gente Sim. abriu em maio, mas para a gente também foi tudo muito experimental, assim, colocando vídeos que na verdade eram réplicas, né? Não vídeos produzidos exclusivamente para o TikTok, mas replicando vídeos que a gente já usava em outras redes. Então, o nosso início foi em maio, mais ou menos assim. Uhum. Nossa, mas que interessante isso, né? E Porque vocês?
Então, pra gente foi assim, a gente criou há muito pouco tempo, deve fazer uns 2 meses no máximo. Acho que nem isso que a Aham, gente criou o nosso TikTok. E foi principalmente porque a gente viu que os museus estavam começando a entrar e a gente viu esse trabalho super legal que os museus estavam fazendo, né? Porque o público do TikTok ele é muito diferente das outras redes sociais, ele é muito é mais verdade. específico, né? Em Aham, idade, em interesses, em todas essas coisas. E aí foi uma coisa meio curiosa a gente pensar assim, mas o que que os museus estão produzindo lá, né? Daí, quando a gente foi ver e viu que tinha esse trabalho super legal para ser feito, a gente falou, ah, vamos criar também, né? E aí uhum, a gente fez o nosso TikTok e é interessante como a gente observa, assim, que tem gente, a gente não acha que vai ter isso, principalmente aqui no TikTok, mas que tem gente que realmente está querendo ver esses conteúdos, exatamente. né? E ver até o nosso posicionamento sobre determinados assuntos, porque os Uhum, vídeos que mais bombam, assim, que a gente posta, são quando a gente se posiciona sobre alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, teve um dos vídeos que o TikTok mais entregou foi um que a gente fez sobre uma trend que estava tendo nos Estados Unidos, eu acho. Que as pessoas estavam se vestindo de vítimas do Holocausto e se o maquiando de desafio vítimas do do Holocausto, né? Holocausto para contar uma história. Só que daí a gente fez Uhum, um vídeo dizendo: olha, legal querer falar sobre esse tema, mas existem formas e formas de falar sobre isso, e essa forma é uhum, um pouco inapropriada e tudo mais. E o pessoal se interessou muito em saber o nosso posicionamento, né? E eu queria aham. saber também o que, que vocês têm observado que tem, que as pessoas têm procurado mais no conteúdo de vocês. Aham. Não, é legal você ter trazido esse tema, porque a gente chegou a pesquisar também sobre essa hashtag, né, que surgiu, que era o desafio do Holocausto. Hoje em dia, ela está até bloqueada. Se você tentar Uhum. buscar ela no TikTok, ele diz que não é, assim, não é um conteúdo legal e que você revisite as políticas de segurança, né, Sim. enfim, as orientações para o uso do Uhum. TikTok. Porque é realmente assim chocante chegar a determinados aspectos. Eu cheguei a ver o posicionamento do do museu de Auschwitz, né, Uhum. que se posicionou fortemente com relação a isso. E de certa forma eles também colocam, precisamos entender de que forma, né, o TikTok pode ser uma ferramenta até paradidática, a gente pode dizer, Uhum. né, tentando explicar determinados assuntos que muitas vezes a gente acha, mas são assuntos chatos, é estudo, é museu, né? Assim, Sim. existe um pseudo, digamos assim, paradoxo entre museu e diversão. Então, como se a educação não pudesse vir com entretenimento. É. É, Uhum. né? Então, assim, e a gente particularmente trata de temas, muitas vezes, assim, vocês, acho que principalmente por falarem do Holocausto, acabam tratando de temas que não são fáceis de lidar de uma forma lúdica, divertida. Mas a gente também encontrou, de certa forma, uma recepção positiva aos vídeos que a gente coloca. Então, assim, pra gente, eu Uhum. acho que até um pouco, talvez, mais fácil, não sei, até queria ouvir de você também como é que vocês lidam com essa questão do lúdico, né, Uhum. no TikTok, porque para a gente talvez seja um pouco mais fácil, porque a gente conta de fato histórias trágicas, a gente fala de escravidão e etc., mas a gente também tem temas, digamos, mais neutros, que são curiosidades. Então, o que a gente tem levado normalmente para o TikTok são esses temas que não despertam, nesse que a gente pode tratar de uma forma mais divertida, né? Então, a gente Uhum. fala de curiosidades, como, por exemplo, por que o pão de açúcar se chama pão de açúcar, né? Então, a gente tem no Uhum. nosso acervo uma forma de pão de açúcar, né? Que é a forma que cristalizava o açúcar quando ele era produzido nos engenhos do Brasil. Então, e foi essa forma que deu o nome ao Morro do Pão de Açúcar. Então, a gente traz isso de uma forma lúdica, a gente traz, por exemplo, balangandã. O que significa balangandã? E aí, que é também um objeto que está no nosso acervo. Então, a gente consegue trazer essas histórias. Um dos vídeos que foi mais também curtido e visto e comentado principalmente, acho que o mais legal é isso, é a gente conseguir ver os Uhum. comentários, ver o que as pessoas estão achando daquilo. Foi um vídeo que a gente fez, assim, usando os recursos do TikTok mesmo, né, usando os filtros que eles disponibilizam, que foi um vídeo de Dom Pedro II. A gente tem um retrato dele no museu, que ele foi cortado, ele foi rasgado a golpes de espada quando houve a proclamação da República.
Né? Então, assim, de uma forma iconoclasta, alguns militares, enfim, republicanos, pessoas vinculadas ao movimento republicano, rasgaram a golpes de espada. Hoje, ele é exposto com o rasgo, né? Então, até algumas pessoas perguntaram depois no chat, no chat não, mas na timeline do vídeo, perguntaram, mas vocês não pretendem restaurar e etc. Então, assim, a gente não pretende restaurar porque, assim, é uma marca histórica também. Mas, de Sim, qualquer forma, foi interessante esse vídeo porque ele trouxe uma série de comentários que a gente consegue perceber nitidamente a recepção do público. Então, muita gente falou assim, de uma forma até brincando, mas nas minhas férias, até no TikTok, o estudo me persegue. Entendeu? E outras pessoas falando, que começaram inclusive a comentar, então gerou um super debate entre monarquia, república, mas será que a república foi realmente libertária? Enfim, gerou uma série de debates sobre um tema sim, que assim, a gente jamais imaginava que, assim, no TikTok, não é que jamais imaginasse, mas a gente não era o esperado que no TikTok, que é uma ferramenta, sim. sim, de vídeos curtos, 15 segundos, etc., fosse gerar um debate entre pessoas jovens que estão estudando o tema, provavelmente, na escola, naquele momento, que é super legal, sabe? Que muitas vezes outras ferramentas, digamos assim, de comunicação, como um livro, que não deixa de ser uma ferramenta de comunicação, às vezes não conseguem trazer o debate para essas pessoas mais jovens, essa geração millennial, geração Z, não conseguem, né, motivar o debate da forma como a gente gostaria. Sim, sim. Sim, exatamente. Eu só queria reforçar para o pessoal que se quiserem mandando perguntas aqui no chat, fiquem à vontade. Aí a gente vai lendo e vai fazendo, tá? Isso. Mas sobre isso é muito interessante, né? Porque a gente acha que o pessoal do TikTok vai falar, eu não quero ver isso, quero ver dancinha, né? E de repente as pessoas se interessam por determinados conteúdos, né? Então a gente tem feito também, e a gente se inspirou muito no trabalho de vocês para encontrar como que a Que gente vai legal. Uhum. como que a gente vai fazer isso, né? Então a gente também fez o quadro sobre curiosidades. Você sabia que não sei o que, não sei o que lá. E daí, Isso. cada vez, a gente nem necessariamente fala, você sabia que. E alguma coisa pesada. Às vezes, você sabia que a marca Puma e Adidas eram a mesma e que os irmãos que eram donos das marcas se separaram durante o Holocausto, porque um teve um posicionamento X, outro teve um posicionamento Y. Super bombou esse vídeo. Mas os que mais têm alcance são aqueles que a gente se posiciona frente a alguma coisa, né? E são principalmente coisas que a gente, por exemplo, 2 vídeos que foram bastante entregues também. Um foi quando a gente fez um vídeo sobre, eu não sei se você viu isso, um deputado de Santa Catarina que descobriram que tinha uma suástica na Eu sei. piscina, no fundo da piscina da casa dele. E que o nome do filho dele é Adolf, assim, Nossa. realmente obcecado. E ele é professor. É. E aí a gente se posicionou frente a essa notícia, né? Falou sobre o caso e também bombou bastante. E teve uma vez que a gente falou sobre o Memorial de Berlim, porque tem pessoas que tiram fotos absurdas nesse memorial, fazendo malabarismo, fazendo bananeira, plantando bananeira com o pé nos edifícios ali, nas construções, né? E também a gente falou sobre o quanto é importante quando você está num espaço dedicado à memória de pessoas que você se porte como tal, né? E foi também bastante entregue. Então, a gente, porque você perguntou como é que a gente faz para não ficar tão Isso. pesado às vezes, né? E é também sobre a gente se posicionar frente a essas coisas que acontecem no mundo hoje, assim, que de certa forma tem alguma relação com o Holocausto, mas que não necessariamente são uma coisa super pesada. Contar até mesmo fatos do Holocausto que também não falam muito sobre morte, sobre essas coisas muito, sabe, pesadas mesmo. A gente contou a história de um casal que tinha um circo durante o Holocausto e que eles usaram esse circo para ajudar muitos judeus a se salvarem. Foi um ato de resistência, né? A gente conta histórias de reencontros que acontecem depois do Holocausto. E o pessoal gosta de ver, porque são, principalmente, apesar de continuar sendo um tema complicado, Sim. são Né? ângulos que a gente dá para ele que acabam sendo, é uma história emocionante. Não, esse aqui é uma polêmica.
Esse aqui é uma história divertida. Tem um outro que era uma história de um psicólogo que fez um experimento em Stanford. Eu vi Ele simulou uma prisão, que tem tudo a ver com o Holocausto. Esse experimento, ele foi realmente assim para ver até que ponto o ser humano vai chegar, né? E também esses vídeos tiveram alcance. Então, é olhar por um ângulo, até mesmo porque o TikTok não permite muito a gente aprofundar nesse tema que é muito pesado por conta dessas diretrizes da comunidade, né? Então a gente pega lá o vocalista do Kiss, guitarrista ou vocalista do Kiss, que tem uma avó que é sobrevivente do Holocausto. E a gente conta a história dele, da avó. Super legal essa abordagem de vocês. Então, porque é um desafio mesmo. Exatamente. É um desafio tanto a questão do não deixar tão pesado, e eu acho que o desafio que vocês devem enfrentar, principalmente além disso, é tornar interessante para esse público do TikTok, que é muito específico e que não quer ver uma coisa densa, que não quer ver uma coisa, né, que quer ver coisas leves, que quer ver coisas mais rápidas, fáceis de entender. E a gente percebe até que a gente teve que mudar a nossa linguagem. Não sei se vocês tiveram que passar por isso também, mas a gente teve que mudar muito a forma que a gente escreve e fala as coisas para os vídeos, porque geralmente no Instagram, no YouTube, a gente tem uma linguagem bem menos coloquial, né? E aqui a gente teve que trocar, teve que se reinventar. Não, inclusive não tem nem espaço também, assim, na hora de fazer descrição de vídeo, a gente não tem nem espaço realmente para usar muito essa linguagem escrita. Então é uma coisa mais, audiovisual mesmo, né? A gente não tem, é outra abordagem, é outra linguagem e é um público nitidamente também diferente, sabe? Eu acho que isso aqui é interessante. A gente percebe, assim, porque eu, assim, pelo menos no Museu Histórico Nacional, sempre foi um tema de debate, né, o alcance a esse público mais jovem. Mas de que forma? A gente sempre teve muita visita escolar, então, assim, quem mora no Rio de Janeiro, em geral, né, uma vez na vida, ao longo do ensino fundamental, médio, visita o Museu Histórico Nacional. Mas é sempre aquela visita escolar. Então, a gente sempre teve o desafio de como trazer o público jovem, né, mas de uma outra forma de visita. A gente tem outras, assim, fora mesmo das redes sociais, a gente tem o Bonde da História, que é um tipo de visita mediada que a gente faz temática, sempre com tema, e que tem sido muito abraçado, assim, ou pelo menos antes da pandemia, né? Estava sendo muito abraçado pelos jovens, e o TikTok, na verdade, ele acabou vindo como uma forma, durante a pandemia, pelo menos, de manter esse contato com esse público mais novo, que não está podendo visitar o museu, né? Então, assim, é uma ferramenta que, de fato, assim, a maioria, né, tem entre 16 e 24 anos, é outra linguagem, é outra abordagem, são outros interesses. Então, até quando a gente fez uma live, né, o IBRAM e o TikTok fizeram essa parceria em julho, que foi justamente para trazer uma maior parte dos museus brasileiros. Na verdade, né, a gente tem 3.800 museus, 12 puderam participar dessa primeira iniciativa, mas assim, já era uma coisa, né, legal, e que é isso, foi mútuo o interesse por parte do IBRAM, né, de trazer os museus para o TikTok, e por parte do TikTok, como eu coloquei no início, de trazer um conteúdo diferente, pedagógico, cultural e etc. E a gente fez uma live, então os museus foram convidados a fazer uma live, foi a primeira live, e na verdade a única até agora, essa é a segunda que a gente está fazendo. A primeira live que a gente fez, então a gente pensou, bom, como é que a gente vai, foi um desafio, né? Como a gente vai trazer os nossos temas, que tema a gente traz, e acabamos falando sobre moda. Então a gente tem uma coleção de moda no museu, que é a coleção Sofia Jobim. Chamamos um pesquisador da área para falar sobre isso, e foi, assim, bombou. A gente não imaginava, mas a gente chegou a ter quase 8.000 espectadores. Nossa. E assim, uma presença frequente de em torno de 300 pessoas frequentemente assistindo. Então, algo que a gente realmente... Muito legal, assim, a gente, claro, teve o apoio deles na divulgação, o apoio do próprio TikTok na divulgação, mas mesmo assim foi uma experiência que foi totalmente inédita, né? A gente está acostumado a fazer seminário, umas coisas com umas caras mais formais, e fez algo totalmente diferente, trouxe um pesquisador da UFRJ para falar no TikTok, né, que é uma ferramenta para jovens, e bombou, e teve muita participação. Nossa, muito legal.
E a gente Então, não espera, né? A não gente espera. se surpreende O que é com o muito público. legal, né? Sim, fizeram uma pergunta aqui que eu até ia te perguntar já, então Aham. pediram para a gente contar um pouco você, um pouco eu, de como que é o processo criativo, né? Como é que a gente faz a curadoria dos temas que a gente vai trazer aqui. Então, se Tá você bom. quiser começar. Tudo bem. Bom, em geral, assim, a gente tem uma equipe, felizmente, no museu que tá muito azeitada. Então, assim, a gente conhece as pessoas, já sabe mais ou menos o que cada um pesquisa, o que cada um produz. Então, o que a gente costuma fazer é realmente, assim, um brainstorm entre todos os funcionários, assim, hoje, logicamente, de forma virtual, né? Porque é o que a gente tem Uhum, podido fazer. Mas a gente pede muita sugestão às pessoas da área de acervo, principalmente sobre uhum, curiosidades do museu. Então, assim, a gente já uhum, tem, inclusive, algumas publicações feitas, então a gente tem aproveitado esse material que já está publicado em livros, em outras, né, ferramentas, digamos assim, tecnológicas, então, muitos catálogos de exposições anteriores, então a gente também rememora essa produção que já foi feita, né, digamos assim, em exposições, em publicações várias, então a gente traz isso para pegar as curiosidades, principalmente, então, principalmente nessa parte de pílula de história, né, que é o que a gente tem feito exclusivamente para o TikTok. A gente até replica algumas vezes em outras redes, mas fundamentalmente a gente tem feito essas pílulas de história de 1 minuto no formato vertical. Então, assim, é para o TikTok, a gente usa os recursos do TikTok, é feito ali. Então a gente pega curiosidades que vêm de sugestões de diversas pessoas do museu. E as pessoas, assim, uhum, sabendo também, né, que a gente está no TikTok, elas já veem alguma coisa de um outro museu fazendo, ou, enfim, veem alguma coisa no seu dia a dia e já mandam pra gente, olha, eu vi isso aqui, o que vocês acham de colocar também? Então, assim, tem sido um processo muito fluido, né, de sim, produção. A gente se preocupa em, por enquanto, assim, pelo menos, a gente não trouxe nenhuma questão muito polêmica, então assim, uhum, isso a gente ainda não trouxe, mas a gente assim tenta também se posicionar como a gente se posiciona fora do TikTok, né? Então, por exemplo, uhum, na pandemia, no início da pandemia, a gente publicou um vídeo falando sobre não sair de casa, falando sobre manter determinados cuidados. Então, assim, a gente tem tentado também tá frente a esse, ou melhor, se posicionar frente a esses temas que são atuais e que são universais, né? Então, geralmente é desse jeito. E aí, assim, a parte técnica é que é às vezes um pouco mais chata mesmo, porque às vezes demanda uma edição fora do TikTok, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente edita fora do aplicativo. E aí eu faço, né? Eu faço no computador e depois transfiro. Então, tem, assim, alguns impedimentos, às vezes técnicos mesmo, às vezes o computador de casa não ser tão bom quanto no uhum, trabalho. Enfim, a gente está em pandemia e é isso. Mas tem sido uhum. dessa forma. E Sim, vocês? muito legal isso. Muito legal. A gente é interessante, assim, porque se você olhar o nosso feed, você já percebe que cada pessoa que está envolvida no processo do TikTok tem um quadro específico. Então, se Uhum. você for ver no Você Sabia, não aparece ninguém, é sempre com fotos, mas se você for ver a voz, é sempre da mesma pessoa. Sim, sim. Nos vídeos sobre acervo, também é sempre a mesma pessoa que mostra os objetos. Nos vídeos de histórias de sobrevivência, também é a mesma pessoa. Nos vídeos das polêmicas, sou eu. Então, cada pessoa tem como se fosse um quadro aqui, né? Porque essa pessoa, ela pertence a um departamento que tem a ver com esse quadro. Então, a Isabela, que faz os vídeos sobre os itens do museu, ela faz parte do departamento de museologia do museu, então ela cuida do acervo, mexe com o acervo. A Laura, que faz o Você Sabia, ela é comunicadora e ela coordena o departamento de comunicação do museu. Uhum. Então, e daí tem a Lorena, que faz o vídeo de história, né? História concreta mesmo, não histórias no plural, história. Uhum. Ela é estagiária de departamento de história. Então, cada pessoa tá ali no que tem a ver com a sua área. E geralmente, é claro que quem está no comando, assim, à frente das redes sociais, né? Do TikTok, no caso, vai sugerindo conforme vão aparecendo temas interessantes. Mas cada pessoa que é responsável por um quadro específico também tem autonomia de decidir, essa semana o meu vídeo vai ser sobre tal.
Então, a Isabela, que faz os vídeos do acervo, é ela mesma que vai naturalmente escolher o item que ela quer falar, a não ser que a pessoa que coordena o TikTok do museu sugira para ela, essa semana poderia ser legal você fazer desse item aqui, porque tem a ver com o dia do não sei o que tem essa semana, sabe? Assim, então, tem essas coisas. E aí, por exemplo, essas polêmicas que eu falei que a gente fez do vereador ou deputado, agora não vou me lembrar, da suástica, teve essa da trend aqui do Holocausto e tudo mais. Todas essas foram coisas que a gente ficou de olho, viu que valia a pena, né, a gente falar sobre esse tema, que o nosso posicionamento poderia agregar para esse conteúdo especificamente, e aí a gente foi lá e se posicionou. Então tem essas curiosidades, né, que a gente vai vendo. Então cada pessoa vai decidindo o que ela prefere falar, e aí ela vai montando como se fosse um portfólio. Falei desse item aqui, quero uma boneca. Então nessa semana eu vou falar sobre um documento de uma pessoa que é importante, que tem aqui no nosso acervo, e vai tentando variar ao máximo, né? Agora, especificamente essa semana, que essa live faz parte dessa programação dos 9 anos do museu, né? A gente está fazendo coisas mais relacionadas ao museu, porque o tema da nossa semana de aniversário é basicamente por que existir um museu do Holocausto aqui no Brasil, né? Então, agora, todos os vídeos essa semana estão sendo dos atuais e antigos guias, falando sobre qual é a principal lição que nós tiramos de trabalhar no museu, né? Os guias são as pessoas mediadores das visitas guiadas, né? E aí, assim, a gente vai produzindo. E essa semana a gente até se rendeu às dancinhas do TikTok para divulgar uma live que a gente vai fazer hoje à noite de uma visita guiada no museu. Então, a gente está se adaptando aos poucos, assim, a essa rede diferente, né? Mas vocês já publicaram a dancinha? Já fui eu que fiz a dancinha. Vou dar uma olhada agora. A gente fez aquela... Tem um trecho da dança da mãozinha que as pessoas usam para colocar informação na tela, assim. Daí, hoje à noite, a gente vai fazer uma live dentro do museu, porque o museu está fechado, então faz quase um ano que ninguém visita o museu. Então, a gente vai fazer uma live hoje à noite lá no museu, no YouTube e no Facebook, e vai ser uma visita guiada pelo museu. E isso é uma coisa que ninguém vê há muito tempo, e aí vai ser virtual, então quem não é de Curitiba vai poder assistir. Então a gente fez para divulgar aqui no TikTok essa live, né? Então foi interessante. Eu acho que talvez a gente até comece a fazer mais dessas, porque eles naturalmente eles têm um alcance um pouco maior, né? Pois é, a gente, por enquanto a gente não tem nenhuma coreografia ainda feita, mas está na ordem do dia, não, muito legal. E o que eu queria perguntar para vocês também, vocês acham, assim, por acaso, que existe uma certa... Porque, assim, eu acho que na medida em que a gente vai emergindo mais, né, nas redes sociais, entrando mais e conhecendo esse mundo quase paralelo, eu diria, né, porque saem questões que normalmente, ou melhor, que emergem questões que talvez na mesa de bar ou na vida real não fossem sair com tanta facilidade, né? Existe um certo anonimato que muitas vezes facilita, né, o surgimento de polêmicas, etc. Vocês acham, assim, que existe uma certa sacralização, digamos assim, do museu que pode ser quebrada por meio dessas redes sociais? Nossa, com certeza. Falam, né? Sim. É porque eu acho que existe essa coisa, assim, do museu ser visto como um espaço muito eloquente da sociedade, muito inacessível, né? Como se o museu fosse acessível para um público específico, de uma idade específica, de uma formação específica, uma formação, eu digo, no sentido de um grau específico que você precisa ter de conhecimento para entender o que esse museu está te passando, como se fosse algo assim. E desde o início, o objetivo do nosso museu sempre foi democratizar o ensino do Holocausto, né? Tanto que o nosso museu, tudo que o museu faz é gratuito para o público. As visitas são gratuitas,
as exposições itinerantes estão gratuitas, né? Então, o objetivo do museu sempre foi democratizar o acesso a esse conteúdo. E eu acho que parte dessa democratização é se adaptar a essa rede social. Então, se a gente vê que o nosso público lá do Instagram, lá do Facebook, é um público um pouco mais adulto, que demanda essa linguagem um pouco mais densa, né? Digamos assim, mais conteúdo concreto, coisas assim, a gente vai fazer isso lá. Mas se aqui a gente chega aqui e a gente vê que o público é diferente e que a gente precisa dinamizar nossa fala, por exemplo, que é uma coisa que eu percebo muito do TikTok. Você não pode chegar no vídeo do TikTok e falar assim, então, hoje eu vou mostrar para vocês. Isso não vai sair de nenhum jeito, né? As pessoas não querem ver isso. Elas querem ver. Hoje eu vou mostrar para vocês um conteúdo, um item do nosso acervo muito legal. As pessoas querem ver isso, né? Pessoas dinâmicas, coisas dinâmicas. Sim, é uma linguagem jovem. Exato. É uma linguagem jovem, mais informal, mais que prende mais atenção, até porque a gente precisa entregar essa informação em um período muito reduzido de tempo, né? E democratizar isso é se adaptar, né, a essa rede. Não sei se vocês sentiram isso também. Não, bastante. Inclusive, assim, o museu histórico, ele é um museu mais tradicional, né? Em termos até de acervo, é uma coisa que a gente tem revisto frequentemente. Eu acho que, assim, o importante é isso, né? Que o museu esteja atento às demandas sociais, a sociedade muda. Então, o museu que foi criado, a gente foi criado em 1922. A gente vai fazer 100 anos daqui a 2 anos. Então, assim, se for pensar em termos de idade, criancinha perto de museu... vocês. Pois é, a gente é um ancião, né? Então a gente tem muita experiência e tudo mais, mas a gente também tem que rever, né? Como qualquer ser humano, como qualquer museu, rever os nossos conceitos de acordo com o que a sociedade vem demandando da gente, né? A construção da memória, a construção da história, ela é uma construção viva, não é algo, né, rígido. Então o que a gente tem feito, na verdade, é tentado realmente rever nosso acervo, rever uma série de questões. E as redes sociais, acho que elas fazem, elas são fundamentais, né, nesse processo, porque ela não é apenas um veículo para que a gente entregue uma comunicação, uma mensagem, etc. Ela é um veículo de monitoramento também do que as pessoas têm sentido, do que as pessoas têm desejado, né, do que a sociedade vem demandando. Então, a gente utiliza muito também dessa forma. Então, assim, é um processo assim, importante e sério, né? Não é uma brincadeira, como às vezes a gente pensa. Claro que, assim, é muito divertido trabalhar com rede social, pelo menos eu acho. Então, assim, acaba sendo divertido e tenso ao mesmo tempo, né? Porque quando vem uma polêmica, a gente tem que lidar com a crise, com a polêmica. É sempre uma coisa, né, um pouco tensa. A gente está falando em nome de uma instituição, nunca é no nosso nome. Então, assim, acaba sendo as redes sociais acabam sendo fundamentais nesse processo mesmo. E o que a gente tem tentado fazer é isso, de fato, assim, também flexibilizar a nossa linguagem, pensar de que forma a gente pode falar com determinados públicos, encontrar uma interseção, que eu acho que é fundamental na comunicação, que é encontrar uma interseção entre a linguagem popular, ou melhor, a linguagem do nosso público, né? Popular, eu digo no sentido de democrático, difundido e etc. E a linguagem mais, às vezes, hermética de uma academia, enfim, de uma pesquisa. Então, assim, essa interseção que eu acho que é o fundamental, né? A gente encontrar esse ponto comum que vai chamar a atenção do público ao usar uma determinada palavra, ao falar de um determinado tema, né? A gente, como você falou, a gente tem muitos vieses pelos quais a gente pode abordar um determinado assunto. E, na verdade, acho que é muito mais uma adaptação nossa, né? Acho que a comunicação é muito mais um entendimento da linguagem do público e uma adaptação a ela do que o contrário, né? Do que o público precisar se adaptar a gente. Acho que o ensino, de forma geral, a pedagogia de uma forma geral, inclusive, assim, se a gente quiser falar de Paulo Freire, é exatamente isso, né? É você, na verdade, conhecer o contexto, conhecer o vocabulário, conhecer enfim, as palavras, a vida, o contexto do público para se inserir nele, né? E não o contrário, tentar impor uma coisa porque não funciona.
funciona, né? E não é o que a gente quer, na verdade. E o museu sendo um espaço de, né, de educação também, de cultura, o que a gente mais quer é justamente manter o vínculo com o público. Exatamente. E agora que você falou em Paulo Freire, eu acabei Aham. me surgindo uma pergunta aqui. Você tem sentido, e se sim, como você tem lidado com uma certa polarização aqui no TikTok entre pessoas que estão muito abertas a esse pensamento, né, a essa reflexão, porque, querendo ou não, os museus, mas o nosso museu particularmente traz uma reflexão sobre o preconceito especificamente, né? Por meio Aham. do tema Holocausto, a gente traz uma reflexão sobre o preconceito. E a maioria dos museus tem uma mensagem por trás, todos os museus têm uma mensagem por trás, né? Tem uma lição para ser tirada desse Aham. espaço, né? E tem muita gente aqui no TikTok, eu acho que existe essa polarização, né? Pessoas que estão muito interessadas em fazer essa reflexão e pessoas que comentam nos vídeos, e aqui no TikTok dá para perceber isso muito mais que em outras redes sociais, que as pessoas comentam no vídeo, porque nas outras redes é muito. O hábito de passar reto por uma coisa que não faz sentido para você é muito maior Uhum. do que aqui no Sim. TikTok. Eu percebo que aqui as pessoas elas não passam reto naquilo que não interessa, elas Uhum. comentam, né, para criticar, para dizer que não está interessado, né? E eu Sim. queria ver se você percebeu isso aqui também. Na verdade, assim, é até legal você comentar isso, porque eu cheguei a ler esses dias que o TikTok é a rede social entre essas mais conhecidas, né, Facebook, Instagram, etc., com maior engajamento. E eu acho que é Uhum, legal, assim, a gente percebe mesmo isso, né? As pessoas comentam, discutem, às vezes, por exemplo, aquela discussão que eu tinha falado sobre a monarquia, a república, etc., durou uhum, dias, sabe? Não, uhum, e não parava, as pessoas sim, continuavam. Então, assim, eu acho que existe sim, né, uma polarização que aparece, acho que assim, muito por conta desse anonimato, muito por conta de assim, as redes sociais em geral ainda serem, a internet, acho que de modo geral, ainda ser um ambiente um pouco sem lei, né? A gente tem, enfim, diversos projetos de lei tentando estudar como regular isso, mas acaba uhum, sendo um lugar no qual muita coisa que você não faria fora desse espaço você faz ali, porque você sabe que a punição ela não é, enfim, ou ela não está regulamentada em várias questões, né? Ou você está no uhum, anonimato. Então, existe uma série de proteções, de alguma forma assim, de uma certa forma de dizer, de comentários e de colocações que não são, que não aconteceriam fora desse espaço, né? Então, sim, assim, essa polarização existe. Eu percebo sim que existe um maior engajamento no uhum, TikTok e eu de certa forma eu acho isso positivo, porque eu acho que uhum, assim determinadas questões eu acho que elas precisam sim, se é uma questão, se aquilo está vindo à tona, precisa ser debatido. É sim, claro que assim precisa de regras, né? Sempre assim sempre existe um limite para as colocações, enfim, algumas coisas se transformam em crimes cibernéticos mesmo. Então, assim, sim, claro que há necessidade de cuidados, de protocolos, de orientações dessas redes sociais para que elas possam responder a determinadas coisas, como, por exemplo, o desafio do Holocausto, né, que depois de provocado, o TikTok acabou retirando essa busca. uhum, Mas, assim, a rede social, ela acaba também sendo, pelo fato, acho que de ser muito dinâmica, né? As coisas acontecem muito rápido. Então, as proibições, digamos, as orientações acabam vindo sempre a reboque do que já aconteceu, né? Então, assim, sim, primeiro vem o problema, né? E depois é que vem a se pensar sobre, nossa, era um problema, vamos manter. Então, assim, a discussão já surgiu, o debate já apareceu, aquilo já ficou na memória de quem participou ou deixou de participar. Então, assim, eu acho fundamental debater. Eu acho que, assim, tirar, censurar as questões ou tirar elas do ar, não que, assim, seja o caso do desafio do Holocausto é uma coisa à parte, que, assim, é crime, é outra coisa, sabe? Mas eu acho que algumas questões políticas, etc., elas precisam, sim, ser debatidas. Eu acho que é legal ter um espaço para isso. É legal o museu, qualquer museu se posicionar, porque eu acho que, assim, é totalmente utópico dizer que o museu é neutro. Nenhum museu é neutro, assim como nenhuma instituição é neutra, né? uhum, Então,
sempre existe um posicionamento e precisa existir, né? Se a gente escolheu, digamos, proteger, salvaguardar uma determinada história, isso já é uma forma de se posicionar, né? Já é uma forma de dizer, para mim, para essa instituição, esse conteúdo é importante, essa história é importante. Então já é uma forma de se posicionar. Não dá para dizer que somos neutros, né? E aí, assim, e de fato, acho que assim, é importante a gente estar sempre atento, porque de alguma forma, assim, o TikTok, né, que tem esse maior engajamento, mas também outras redes, elas acabam trazendo para a gente a oportunidade justamente de fazer uma leitura da população, que é uma coisa que 10 anos, 20 anos atrás, não vou falar 10, mas 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, você tinha que fazer uma pesquisa de público, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa... Então, assim, saía um monte de gente para a rua com questionário, sabe? Hoje em dia a gente tem isso na tela do computador, de alguma forma, né? As opiniões e tudo mais. Então, assim, acho que a gente não pode prescindir, como museu, de estar presente nesses debates e nessas redes. Sim, com certeza. O que você falou é muito importante, né? Não existe como não se posicionar, não existe como ser neutro, né? No sentido assim, não é que você precisa se posicionar sobre tudo, mas é porque tudo que você faz é um posicionamento, querendo ou não, né? Então, a gente não escapa disso. Até mesmo, por exemplo, agora aqui na nossa conversa, a gente conversar sobre Paulo Freire, já é um posicionamento, né? Com certeza. Então, querendo ou não, que não a gente repercussões negativas. Exatamente. Então, a gente não escapa disso, né? Mas eu ia dizer que a gente tinha combinado os 40 minutos, a gente já está no meio de 44. Então, não sei se você já quer ir encerrando aqui, colocando os últimos pontos, se você tem mais alguma coisa que você queria, não sei, perguntar, conversar. Não, eu queria, assim, mais entender sobre, na verdade, assim, se vocês têm por exemplo, uma curadoria sobre o que cada um vai publicar, é uma curiosidade sobre a produção de vocês para o TikTok, se vocês decidem em conjunto os temas, ou se realmente, assim, cada setor tem essa liberdade, essa autonomia para decidir o tema, ou se vocês sentam, assim, por exemplo, para combinar durante uma semana o que vai ser publicado, até para evitar, às vezes, assim, sobreposição de temas, coisas do gênero. Sim, eventualmente a gente faz, porque assim, não é toda a nossa equipe que trabalha em cima do TikTok, né? A gente tem pessoas de diferentes departamentos que estão produzindo conteúdo. Então, volta e meia, não é toda semana, diria que uma vez por mês a gente se junta para discutir, né? Como que vai ser, o que a gente precisa fazer e tudo mais, né? Mas, via de regra, são as próprias pessoas que vão definindo. Porque esses quadros, eles não são tão... por exemplo, é muito difícil que um vídeo sobre o nosso acervo vá de encontro com um tema de um vídeo sobre um Você Sabia? Porque são coisas, né? Pode ser que até seja o mesmo tema, mas a probabilidade das coisas acabarem ficando muito similares é muito pequena. É claro que tem uma pessoa que está encabeçando, né, a questão do TikTok. Então, todo mundo, quando vai gravar um vídeo, fala: pensei em gravar sobre isso daqui, o que você acha? E aí, como ela já está sabendo que os departamentos tais estão produzindo tais conteúdos, ela vai, se acontecer algum conflito, ela vai, né, dizer: então, não, deixa esse vídeo para daqui 2 semanas, porque essa semana o departamento tal já está fazendo um vídeo sobre o tema. Então, daqui 2 semanas fala disso. Essa semana você podia falar sobre tal coisa, né? Então, a gente tem essa comunicação interna no sentido de tentar variar ao máximo, ou, às vezes, até propositalmente de fazer o mesmo tema, porque tem um dia especial, um feriado, alguma coisa assim, que a gente quer todo mundo falar desse tema. Por exemplo, agora na semana de aniversário do museu, né? Mas esses conteúdos têm sido decididos mais individualmente, em diálogo com a pessoa que está à frente desse projeto. Como que vocês têm feito isso? Então, a gente tem feito dessa forma, assim, como eu tinha comentado anteriormente, né? Muito assim, na verdade, a assessoria de comunicação é quem faz a gestão mesmo da rede social, né? Do TikTok, então só nós temos acesso, digamos, ao perfil, né? A publicação e etc. Mas a gente compartilha entre a assessoria de comunicação, né? Todo mundo tem acesso. E aí, assim, os vídeos, eles têm sido feitos realmente, assim, a partir de
ou ideias nossas, ou a gente consulta o acervo traz muitas ideias, então todo mundo do museu, assim, é isso, sabendo mesmo que a gente está ali, eles acabam se engajando, e eu acho que todo mundo gosta muito, né? Porque, assim, quem tem filho, é enteado e tal, gente numa idade, assim, mais nova, eu tenho 2 enteados, eles usam muito o TikTok. Então, é legal porque a gente consegue ver também, né, por outro lado, como é que esse público está interagindo ali fisicamente, né, com o celular, Sim, se cima, se vira para baixo. Até isso é legal, porque tem uns joguinhos do TikTok também que você precisa sim, movimentar o celular, tem algumas coisas assim, se está fazendo a sim. dancinha, se não está. É muito bom, assim, não deixa de ser um estudo de recepção, né, que a gente está Com comunicação. certeza, nossa, a gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo, porque no TikTok as coisas vão e vêm e vão muito rápido. Inclusive, assim, as nossas primeiras reuniões foram em conjunto para a gente entender como é que a gente ia fazer, porque tem algumas das pessoas que fazem parte do projeto do TikTok que não consomem tanto conteúdo, ou que até consomem, mas que não sabem muito bem como é que é a entrega desse conteúdo e tudo mais, né? Então a gente se reuniu. Eu, por exemplo, que produzo conteúdo individualmente para cá, não só aqui para o museu, né? Mas tem o meu TikTok que eu produzo conteúdo, tem um amigo nosso que ele consome bastante conteúdo e ele é designer, então ele tem essa noção aí né, dessa entrega, dessa. Então, a gente sentou todo mundo para conversar, a gente explicou, ó, o TikTok é assim, assim, assado, a linguagem do TikTok tem que ser essa, essa e essa, né? Você tem que falar desse jeito, tem que ser muito dinâmico, tem que ser informal, tem que ser rápido, tem que ser alegre, tem que ser, né? E a gente foi explicando assim, pro TikTok, esqueça tudo que você sabe Isso, que você já e sabia. vai e faça conteúdo assim, sabe? Então a gente teve essa primeira conversa para explicar como para todo mundo como que o TikTok se diferencia de todas as outras redes. E daí depois todo mundo foi pegando jeito, assim, mas foi bem legal ver esse processo, assim. Não, muito legal. E assim, eu achei super interessante quando eu recebi esse convite de vocês, né? Quando a gente, Museu Histórico Nacional, recebeu o convite de vocês, porque eu falei, nossa, assim, é exatamente o dilema que a gente tem é justamente esse, assim, a dificuldade, o desafio, né, que a gente tem é exatamente essa, de trazer, né, assuntos que às vezes são mais tristes, são, né, trágicos, são, enfim, trazem histórias complicadas para uma linguagem mais lúdica, mais divertida, uma vibe positiva, né? Como é que a gente faz isso? Acaba sempre sendo um dilema. Então, foi muito legal, assim, receber esse convite, porque eu cheguei a conhecer o Museu do Holocausto, eu fui em 2019, achei super legal, assim, principalmente aquela parte, tem uma parte no final que vocês falam sobre outros holocaustos, né? E é legal também porque é isso, acho que de alguma forma isso conecta, porque às vezes, para quem não tem, assim, parentes, né, que de alguma forma descenderam dessa questão de Segunda Guerra, Holocausto, etc., às vezes parece um assunto um pouco à parte. Aí quando você chega e vê que outros tipos de holocausto existiram no mundo, de alguma forma conecta com a história de todo mundo, né? Não tem, são questões que são humanas, para além de históricas ou datadas ou, enfim, localizadas. Então é muito legal, mas assim que eu soube do convite eu fiquei realmente assim, curiosa de saber como é que vocês conseguiam, né? E entrei no perfil de vocês para saber como é que vocês conseguiam trazer essa história de uma forma que de fato impactasse, que de fato tivesse um apelo, porque eu acho que comunicação é isso, né? A gente tem que existe um apelo para chamar atenção em meio a tantas outras informações, a tantas outras a tantos outros vídeos, a tantos outros, enfim, impactos que as pessoas recebem diariamente por todas as suas redes e muitas vezes de assuntos ou de figuras de celebridades, enfim, é difícil competir com isso, né? Tipo, não é simples a gente ser visto em meio, principalmente quando a gente não coloca um aporte financeiro, né? Não faz link patrocinado, esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, é uma competição, às vezes, complicada, assim, difícil, né? Desafiadora. Para quem tenta trazer assuntos que muitas vezes as pessoas querem passar a página, não quer ver, mas é triste, mas é história, mas é passado, né? Então, assim, é desafiador trazer esses assuntos de uma forma que tenha um apelo para um público que está sendo impactado por milhares de outras coisas com as quais a gente, assim,
consegue competir, porque eu acho que a gente tem conteúdo para isso, né? A gente com certeza Sim. tem e trabalha para isso, mas é sempre desafiador. Sim, e até um trabalho de meio que desmistificar essa imagem do museu, né? Que o Com museu certeza. é uma coisa assim entediante, uma coisa chata, Exato. uma coisa prolixa, né? A gente tem que acho que o trabalho que a gente faz aqui no TikTok faz muito disso, né? Com De certeza. desmistificar essa visão que as pessoas têm no museu. Com certeza. Do E museu assim, é assim, uma forma. como o museu, todos, né? Não Aham. Sim, 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 da instituição museu, né? E eu acho que sim, a forma como vocês trazem isso, assim, pelo que eu vi, ela certamente impacta pessoas que não seriam impactadas de outra forma sobre esse assunto, entende? Eu acho que assim, a gente às vezes consegue chegar num público por meio do TikTok, que é um público que talvez não teria contato com esse tipo de assunto, de tema, não fosse pela participação do museu trazendo aquela história, né, de uma forma, enfim, com uma linguagem que é interessante para esse público, né? Eu achei interessante, por exemplo, só comentando, a gente já passou do tempo, né, mas é só comentando, eu pesquisei assim alguns comentários sobre a questão do desafio do Holocausto e eu vi uma menina que comentou, uma americana que publicou no Twitter criticando, né, quem fazia esse tipo de desafio e no final ela falava assim, se vocês precisam estudar, procurem um museu. Eu achei extremamente interessante esse comentário porque exatamente assim é a visão que se tem do museu, né, como se a gente trouxesse a história na forma correta, como se a gente tivesse o benefício, né, da verdade. Assim, coisa que não necessariamente é verdade, mas assim, claro que sempre existe o que é verdade, né? A gente vai começar a filosofar aqui, mas assim, de fato é uma instituição que tem uma reputação, né? O museu. São instituições que têm reputação, que elas têm credibilidade com relação àquilo que elas trazem, o que é muito diferença. importante. Pois é, então assim, de certa forma foi interessante esse comentário, que ela coloca como se assim, você critica a pessoa que faz isso e diz, se você quer entender de história, ao invés de, vamos supor, ficar numa rede social, visite um museu. Então ela contrapõe, né, como se ela estivesse contrapondo a rede social como algo sem credibilidade, e a gente até entende por conta de questões de fake news, etc., entende essa questão do senso comum, né, com o museu como uma instituição de credibilidade. E na verdade o que a gente está fazendo é justamente fundir essas duas, Sim. né, essas duas plataformas, assim, o museu e a rede social. Então a gente pode ter a nossa credibilidade, digamos assim, numa rede social, né? Não é porque a gente está usando uma linguagem mais coloquial ou que a gente está trazendo certas coisas, certos temas de um jeito engraçado, com o filtro do TikTok, que geralmente são filtros engraçados, né? Não é porque a gente está trazendo dessa outra forma que a gente necessariamente perde a nossa credibilidade, que a gente perde todo o trabalho que é feito por trás, né? Para pesquisar o acervo, para pesquisar a história. Então, Sim, é exato. E importante eu falar acho que a disso. conclusão de tudo isso é que a gente está fazendo um trabalho essencial aqui, né? Claro. Para contribuir com essa desmistificação do espaço do museu, né? De dizer, pera, o museu talvez não seja bem como você pense que ele é, né? Os museus não são. E também de trazer esse conteúdo para esse público específico que talvez não iria atrás e que aqui está em contato com isso de uma forma que pense, talvez isso seja interessante, né? Com certeza. Eu lembro sempre daquele clipe da Beyoncé e do Jay-Z no Museu do Louvre. Eu acho emblemático, porque é exatamente isso, né? Eles vão para dentro de um museu e cantam, né, rap, enfim, uma música que não é uma música elitizada, Uhum. uma música bastante popular. E aí, isso foi super criticado por uma certa parte das pessoas, né? Mas como assim? Entra no museu, como se o museu não existisse para as pessoas. Eles existem para as Uhum. pessoas, né? Ele não existe para ficar hermeticamente fechado, sem contato com a sociedade.
Então, assim, eu achei esse clipe genial, porque justamente ele tenta quebrar esse paradigma e que é o que realmente, como você falou, a gente vem fazendo na medida em que a gente topa, né, o desafio de entrar numa rede social que não necessariamente assim não necessariamente vai trazer a linguagem de uma forma fácil ou de uma forma que a gente já fazia. Então, assim, a gente se adapta, né? Não é a rede que se adapta a gente se adaptando à rede, que é um reflexo de alguma forma das demandas da sociedade. Acho que é muito legal o trabalho que vocês têm feito. Nesse clipe da Beyoncé, eu me lembrei que eu tava vendo uma série, aquela Emily in Paris, que tá na Sei, eu Netflix. vi. Uhum. Então, aquela hora que ela vai colocar aquele display do colchão para uma marca, né, para fazer a propaganda, que ela Uhum. queria o Louvre, daí ela fala, aí o Louvre não permite, e aí ela Sim, fala, todo mundo pode ir ao museu, mas a única pessoa que pode fazer um clipe no museu é a Beyoncé. a Beyoncé. Exatamente. Não, é muito bom. Não, e é legal que assim, a letra da música fala isso, né? Tipo, não acredito que nós conseguimos isso, tipo, alguma coisa assim. Então Uhum. é bem legal, porque é bem aquela coisa, olha, esse espaço aqui que vocês, né, historicamente, etc., consideraram um espaço de elite. E a gente, assim, de certa forma, ok, entende que assim, existe a questão da salvaguarda de determinadas peças, aí você não pode tocar, aí você não pode. Né? É um espaço com muitas regras. E Sim, quando entra alguém e dança, e deita no chão, né? exatamente. Enfim, interage com a obra, de alguma forma é isso. Você rompe o paradigma de que é um espaço sacralizado, para E que o essa museu serve. Beyoncé, né, que é uma mulher assim, uma mulher preta, uma mulher que luta muito, Exato. que tem posições Aham, muito públicos, né, sobre aham, feminismo, sobre feminismo e tudo mais, ela ser essa figura que vai lá e conquista esse espaço que teoricamente deveria ser elitizado, né? exato. É muito, muito também, como que eu vou, me fugiu a palavra, mas muito específico, assim, Sim, muito, sim, sim. É emblemático, né? muito especial, né? Aham. Não, com certeza. Acho que assim, eu tenho a impressão, assim, claro, a gente sempre, quando chega uma novidade, é normal, às vezes, um pouco de medo, né? Então, assim, quando vieram nos procurar sobre o TikTok, sobre live no TikTok, que era uma coisa que a gente jamais tinha feito, sempre gera aquela dúvida, ah, mas será que esse público vai gostar? Ah, mas será que esse tema, né? Uhum. E assim, as experiências que a gente tem tido até agora, elas são muito positivas, né? Sim. Então, assim, a gente tem visto uma resposta do público muito positiva. As pessoas comentam, interagem, participam. Então, eu acho que assim, é uma quebra de paradigma na cabeça da gente também, sabe? De muitas pessoas que trabalham em museus e que muitas vezes é isso, demora um pouco a se render, digamos, à novidade, a querer experimentar. E a gente está num tempo em que as coisas são muito rápidas, né? Tipo, o TikTok surgiu o quê? No ano 2018, não sei. Enfim, é recente, né? Uma ferramenta relativamente recente e já tem 800 milhões de usuários no mundo, sabe? Já é quase um Instagram. Então, assim, é tudo. E daqui a pouco vai surgir outra, e vai surgir outra, e assim por diante. Então, assim, a gente tem que estar. Acho que faz parte do nosso trabalho se adaptar a isso, né? É Uhum. fundamental, a gente não pode prescindir. Uhum. E, e eu acho que, assim, vocês têm feito isso muito bem feito, sabe? Com Mas, certeza, assim, já serão fontes de inspiração pra gente também, sabe? uhum. E, E é muito legal ouvir isso, porque quando a gente entrou, vocês foram essa fonte, né? Então, a gente espelhou muito em vocês. E é muito legal que a gente possa estar tendo essa conversa agora, porque eu me lembro que quando a Laura, que é a pessoa que está à frente das redes sociais do museu, veio me falar, tipo, vamos criar um TikTok para o museu, ela falou, aí eu fiquei, tipo, TikTok para o museu? E daí ela falou, sim, tem vários museus, tem o aham, MHE, tem o museu não sei o que da Itália, enfim, ela me deu vários exemplos, daí a gente foi olhando os conteúdos e a gente, nossa, isso é muito legal. E tá aqui conversando, né, com você, com o Museu Histórico Nacional, é um super marco para a gente de transformar essa inspiração em algo concreto, né? aham.
Não, com certeza, e pra gente também. E o legal acho que é isso, né? A gente vai, acho que todo mundo entrou um pouco por curiosidade, né? Por estar vendo que aquela ferramenta estava funcionando, então vamos entrar, vamos experimentar, porque é novo de fato, não é a mesma coisa que fazer um vídeo para o Instagram, não é a mesma coisa que fazer um vídeo, né, no YouTube, não é apenas um canal, é uma ferramenta que disponibiliza o próprio conteúdo, né? Assim, os Sim. filtros e tudo mais. Então foi, né, novidade para todo mundo, mas acho que assim, acontece um pouco entre os museus também essa experiência de tentar ver o que você está fazendo, né, esse benchmarking assim de você. Eu lembro também da Galeria Delio Uffizi, que foi um dos primeiros que fez, né, da Itália, em Florença, e foi um dos primeiros museus a ter, e que é um museu assim, arte renascentista, super tradicional. E aí foi um dos primeiros museus a fazer. Nossa, eles fizeram várias brincadeiras assim com os quadros. Então, aí toca uma música falando sobre, sei lá, o quadril, a cintura, não sei o que. Aí vai filmando, é, a, enfim, uma obra do Botticelli, né? E aí vai filmando a mulher, a quadril, a cintura, sabe, de um quadro de 1500 e sei lá o quê. Então, Uhum. assim, teve muita crítica. Eu lembro que, assim, saiu uma das primeiras matérias que saíram sobre isso foi acho que se eu não me engano era do New York Times, que eles falavam que eles estavam perdendo a dignidade, entendeu? Então, assim, não, foi uma super. Teve um monte de crítica e logo depois eu acho que as pessoas começaram a entender aquilo. Assim, foi Uhum. ousado da parte deles, de fato, porque foram um dos primeiros a brincar de alguma forma, assim, a trazer a obra de arte ou qualquer coisa assim mais sacralizada, né, de uma forma jocosa. Foram um dos primeiros, com certeza. Então, assim, todo mundo ainda olhava com uma certa parcimônia. Poxa, mas será que a gente faz isso também? Mas será que não faz? Será que pode brincar com isso? Será que não pode? Então, eu acho que hoje a coisa já está mais leve, né? Eu acho que hoje já está mais, assim, tudo bem, pode fazer, as pessoas vão aceitar Uhum. bem, não vai Tá mais... gerar uma grande polêmica. E que, assim, é um processo muito importante, porque realmente, assim, é o que vem fazendo com que o museu se desacralize de uma certa forma, né? Que é algo que, assim, a gente vem tentando há muito tempo e não tinha encontrado tanto a forma. E aí, de repente, o TikTok vem e faz isso, né? Exato. Sim. Nossa, isso sim, é bem isso. Bem isso. Né? Uhum. Você queria falar mais alguma coisa? Quer ir encerrando? Queria só agradecer mesmo a vocês a oportunidade, né, de fazer essa live. Acho que foi muito construtivo. Certamente a gente vai conversar fora dessa live, Com né, certeza. e trocar experiências, ideias. E agradecemos do Holocausto, avisar o pessoal que quem quiser depois, quando puder, né, quando os museus estiverem abertos, conhecer o Museu do Holocausto, eu recomendo. E o Museu Histórico Nacional também, claro. A Sim, gente está sem previsão de abertura, mas comunicaremos assim que sim. soubermos. Muito obrigada pela sua presença, adorei. Obrigada a você, Rafael. Agora sim, você tem o meu e-mail, você tem meu contato, você tem meu número, então, assim, acho que super legal a gente ir trocando ideias e se ajudando nesse processo que a gente está meio que descobrindo, né? Enquanto instituições, enquanto funcionárias dessas instituições juntas, né? Então, muito obrigada por agregar tanto, aprendi muito, a Laura está aqui assistindo, ela com certeza Nossa, também. que legal. A gente também. Então, vamos continuar nessa parceria, porque é super construtivo. Então, obrigada por topar fazer a live. E vamos em frente, caminhando juntos. E convido todo mundo a visitar o Museu Histórico Nacional e o Museu do Holocausto quando a gente for abrir, que ainda também não tem previsão por aqui, mas que esperamos que o mais brevemente possível. Obrigada. A Maria de Simone, a nossa coordenadora técnica, mandou aqui um abraço para o Michel e para o professor Carlos do museu. E, O e é Carlos isso. está... O Michel não sei, mas o Tá aqui o abraço do Museu Histórico Nacional para eles. legal. Então, abraço Obrigada. e até logo, Tá acredito eu. bom. Um beijo. Tchau, Um tchau, beijo, gente. tchau.